E aí galera do YouTube, tudo bom? Meu nome é Rafael Alves da Silva, sou membro do PET Engenharias já faz uns 3 anos, estudo aqui no curso de Engenharia Civil aqui na Universidade Federal de Alagoas, Campo Sertão, aqui no interior de Alagoas, beleza? E hoje a gente vai dar um início a um curso sobre Teoria das Estruturas 1 ou Análise Estrutural 1, depende aí da faculdade ou universidade que você esteja fazendo, beleza? Então a gente senta aí um pouquinho, pega aí um pouquinho do caderno aí, pega um lápis, pega uma caneta para fazer as suas anotações, beleza? Lembrando que essa aula aí vai estar no site do PET Engenharias, que eu vou mostrar posteriormente para vocês, beleza? E bora lá! Primeiro a gente tem que ver basicamente o que a gente vai estudar. A gente vai estudar estruturas. Então, primeiro a gente tem que saber o que é estrutura. Estruturas são sistemas compostos de uma ou mais peças ligadas entre si ao meio exterior, de modo a formar um conjunto estável. Você tem aí duas figuras, beleza? A figura de uma viga de aço em formato I e tem também um pórtico aí treliçado, beleza? Bom, e essas estruturas são classificadas em 3 partes. Reticuladas, que são compostas por barras, como por exemplo temos as vigas, pórticos planos e espaciais, treliças e entre outros. Superfícies, que são estruturas em folhas, né? Também são classificadas como placas ou chapas. As placas têm a sua representação nas lajes e as chapas têm suas representações em paredes e vigas paredes. Quem pagou aí já, quem vai pagar concreto, vai se ligar nisso aí agora ou posteriormente, né? E também tem a estrutura em volume, que são os blocos de fundação, barragens de gravidade, entre outros. Mas aí, beleza, a gente vai estudar sobre estruturas, agora eu vou explicar para vocês quais são as estruturas que a gente vai estudar, né? A estrutura que a gente vai estudar nessa aula são as estruturas isostáticas, que são o número de vínculos nessas estruturas são necessariamente para impedir a mobilidade da estrutura, ou seja, a gente vai colocar vínculos, vamos colocar impedimentos, certo, na estrutura para que ela não se mova, para que ela tenha a estabilidade estrutural ou a condição de equilíbrio da estrutura, certo? E nessa estrutura isostática, o grande detalhe é que a quantidade de cargas aplicadas são em número igual à quantidade de reações. A gente tem aí na figura uma representação de viga, certo? Onde esse aparato aí na esquerda, cheio de tracinhos, se chama engaste. Essa aí é uma viga engastada no ponto A, onde está sendo aplicada uma força no ponto B, beleza? E aí, como nas estruturas se tem a aplicação de força, na aplicação de força vai existir os esforços, que vão de contra o movimento dessa força. Aí está explicitado os 3 tipos de esforços que a gente tem, que é o esforço cortante, onde está ali o Vzinho, bem na direção do A, o esforço normal, que está ali na esquerda do A, e o momento fletor, que é esse M aí, que na física, eu creio que na física mecânica, a gente aprende como o torque, a gente chama ele de torque, mas agora, como vocês vão entrar já na área estrutural, a gente vai chamar esse torque de momento fletor, beleza? E aí tem os outros 2 tipos de estruturas, né, certo? Que são as estruturas hiperestáticas, onde a quantidade de apoios, que são as reações, né, são em número superior ao necessário para impedir todos os movimentos possíveis da estrutura, e as estruturas hipostáticas, que são estruturas não estáveis, ao qual o número de reações de apoio é inferior ao número de equações de equilíbrio estático, beleza? Bom, para a gente desenvolver direitinho aqui o estudo das estruturas aqui isostáticas, a gente tem que relembrar alguns conceitos e ensinamentos da física mecânica. Um desses conceitos é o diagrama de corpo livre, onde esse diagrama de corpo livre é o desenho esquemático de todas as forças que atuam em um corpo quando este é isolado do sistema ao qual pertence. A gente tem aí um exemplo de viga biapoiada. O que são vigas biapoiadas? É onde tem apoio nas suas 2 extremidades, entendeu? E aí nessa viga biapoiada aí da esquerda, a gente tem a aplicação da força P1, que é essa em Y, beleza? Essa aí verticalmente, e o P2, que é a força horizontalmente aí da direita. E quando a gente vai analisar diagrama de corpo livre, a gente pega isso aí, ó. Vamos agora analisar a viga da direita, beleza? Na viga da direita, a gente tem aí o P1 e P2 são as nossas forças externas. E como essas forças aí vão
tender um movimento, certo? Nessa viga aí, a força P1 está querendo movimentar a nossa viga para baixo, para direção para baixo, e a força P2 está querendo movimentar a nossa viga para a esquerda. Nisso aí, para a gente desenvolver a estrutura isostática, a gente tem que definir uma condição de equilíbrio. A viga não pode sair do lugar, véio. Ela não pode se deslocar, ela não pode se movimentar. E nisso aí a gente vai colocar uma reação de apoio contra o movimento. A gente vê aí que a gente colocou uma reação de apoio na esquerda, certo? Contrária à força P2, e também tem as reações de apoio nos apoios da viga, beleza? E aí embaixo a gente tem o textinho aqui. A observação, né? As reações sempre se opõem à tendência de movimento devido às cargas aplicadas. É muito bom vocês terem consciência da importância do diagrama corpo livre, que com certeza, se vocês estão estudando para a prova, aí ter o professor ou professora, ou criatura que ensine vocês, vai querer esse esquema aí, beleza? Bom, eu mostrei para vocês aí uma força sendo aplicada numa viga, né? Mas existem outros tipos de carregamento que podem ser aplicados. Bom, tem os tipos de carregamento, né? Que são as cargas permanentes, onde atuam constantemente por toda a vida útil da estrutura, como por exemplo o peso próprio da estrutura, né? É uma carga permanente. E tem também as cargas acidentais que podem ou não atuar nas estruturas, assim, não constantemente, certo? Que podem ser estáticas, como por exemplo a ação do vento. E as cargas podem ser distribuídas da seguinte forma: a gente vai ter tem 3 representações aqui de cargas, certo? Bom, a primeira representação aí de cima para baixo é a carga pontual, onde eu já mostrei para vocês, que é a carga sendo aplicada em um ponto só da viga, certo? No caso, essa viga aí é a viga biapoiada, as 3 vigas aí, as representações são vigas biapoiadas. Na segunda representação, né, nós temos uma carga distribuída retangular, que é essa aí de 5 kN por metro, certo? Onde essa carga é distribuída uniformemente durante todo o corpo da viga, certo? E embaixo a gente tem a representação de uma carga distribuída triangular ou trapezoidal. Aí vai depender da sua interpretação de cálculo, certo? A gente pode ver 2 formas. A gente pode ver o seguinte: se você perceber aí, em algum momento da viga, no começo da esquerda para a direita, a gente tem um comportamento da carga sendo retangular. Estão conseguindo entender? Aí quando chega nessa parte aqui, ó, ela começa a mudar o seu comportamento de carga, sendo triangular. Ou seja, a gente pode perceber que nesse comportamento aqui, a carga em um momento é retangular e depois triangular. Ou se você vê num contexto macro, se você perceber que essa forma aqui de carga, ele se torna um trapézio, né? Então você pode definir que essa carga aqui, como um todo, ela age como uma carga trapezoidal, ou você pode definir que a carga pode agir em uma parte retangular e a outra parte triangular, certo? Beleza. E aí, qual é o nosso foco dessa videoaula? O foco aqui é a gente definir e entender o que são os esforços internos. Os esforços internos são aplicados no corpo toda vez que houver carga. Quando você viu lá que eu mostrei para você que existe carga permanente, ou seja, uma viga, sempre vai haver carga. Por quê? Porque ela pesa. Então vai haver o peso próprio da viga sempre. E aí a gente tem que entender quais são os esforços que essas cargas vão influir nos nossos corpos de estudo, entendeu? Vamos dar início aí com o esforço normal, que são os esforços internos perpendiculares à seção do corpo de estudo. Já o esforço cortante são os esforços paralelos ao plano de seção do estudo. E o momento fletor, de uma forma mais de fácil entendimento, é a soma algébrica dos momentos relativos à seção em relação ao eixo do corpo de estudo. Eu vou explicar para vocês agora, explicitando casos aí, como por exemplo o esforço normal aí. A gente tem 2 corpos, certo? Onde o esforço normal é perpendicular, ou seja, ele é ortogonal à seção do corpo. Ou seja, a nossa seção aqui é essa face direita desse corpo aqui. E aqui a seção é da face esquerda. Estão entendendo? O esforço aqui normal está sendo perpendicular
ao corpo, entendeu? É essa a definição de esforço normal. Mas aí dentro desse esforço normal a gente tem esforços positivos e negativos. Como assim, Rafa? Preste atenção, galera, se liga aí. Na compressão, que é o esforço negativo, a gente tem que o esforço normal está sendo direcionado ao eixo da figura. O esforço normal está como se estivesse entrando na figura, entendeu? Está indo ao eixo da figura. Já no esforço de tração, que é o nosso esforço positivo, as fibras aqui da face estão sendo tracionadas, ou seja, o esforço está puxando a seção para fora do eixo da figura, entendeu? Eles estão puxando, como se fosse assim, puxando o eixo para fora da figura. Então, basicamente é isso. O esforço normal entre tração e compressão. Compressão é quando o esforço está entrando, está indo para a direção do eixo da figura, e tração é quando ele está saindo do eixo da figura, quando está puxando, entendeu? Beleza, vamos continuar. Temos aí o esforço cortante. Como eu coloquei lá na teoria, o esforço cortante ele é paralelo à seção da figura, ou seja, a gente tem aqui o esforço cortante sendo simbolizado aqui com essas setinhas aqui, tá ligado? Aqui tem a seção, ela tá paralela à seção, entendeu? Mas, Rafa, é só isso? Não, não é só isso, meu jovem padawan. O negócio é o seguinte, a gente tem que analisar também o sentido da força, o sentido do esforço cortante. Quando a gente tem um esforço horário, o sentido tá dessa forma aqui, um sentido horário, beleza? Quando a gente tem o sentido da força aqui, tá sendo horário, beleza? E o esforço também tá no mesmo sentido, no sentido horário, beleza? Se o esforço tiver no sentido horário, é positivo em relação à força. Se o esforço tiver no sentido anti-horário, ou seja, a força tá descendo e o esforço tá subindo. Quando a gente tiver uma aula, quando a gente vier aí com a aula de exemplo de esforço cortante, eu vou explicar para vocês direitinho aí. Mas se liga aí, preste atenção. Quando o esforço está no sentido oposto da força, quando você for ver lá, analisar no cálculo, no sentido anti-horário, tá entendendo? O esforço aqui vai ser negativo. Aqui está mostrando, tá vendo? A força está subindo no sentido horário e o cortante está descendo. Ou seja, está fazendo um sentido inverso, o sentido anti-horário. Então dá negativo. Tá, beleza, galera? E no momento fletor, a gente vai analisar da seguinte forma. Perceba aqui. No momento fletor, quando a gente influi a torção, né? A gente influi aqui o movimento de momento aqui, a gente vai ter fibras do corpo que vão tracionar e fibras que vão comprimir. Por isso que eu dividi aqui esse corpo, ó, na metade aqui, porque as fibras daqui para baixo, assim, numa questão teórica, né? Hipotética aqui. Da metade para baixo, com esse esforço aqui sendo aplicado, essas fibras aqui vão ser tracionadas, vão ser puxadas assim, entendeu? E aqui as forças vão ser comprimidas. Os esforços aqui estão sendo comprimidos. Então, quando você tiver um momento fletor de tração embaixo e compressão em cima, o momento fletor é positivo. Quando há o contrário, quando a gente analisa e vê que o momento fletor está comprimindo embaixo e está tracionando em cima, tá entendendo? A gente tem um momento fletor negativo. Beleza? Bom, galera, é isso aí. A definição do momento fletor, inicialmente, é isso aí, beleza? E aí, você fala, Rafa, eu coloquei aqui, desenrolei um material de estudo e aqui tem umas vigas que tem uma bolinha no meio. O que é isso? Bom, meu jovem, ou jovem, o negócio é o seguinte. Essas bolinhas no meio aí são chamadas de rótulas. E para que serve, para que desgraça servem essas rótulas? As rótulas servem para que a gente diminua os esforços ou deformações de ordem estrutural. Como assim? A gente não vai colocar rótulas em todo canto aí. A gente vai unir, normalmente as rótulas são para unir vigas. E essas vigas que são unidas por rótulas são chamadas de vigas Gerber. As vigas Gerber são estruturas apropriadas para a utilização de pré-moldados na construção civil. Simplificadamente, quando se deseja de ordem estrutural, somente de ordem estrutural. Geralmente, para diminuir esforços ou deformações.
Que o momento fletor seja nulo nesse ponto. Rotula-se esse ponto tendo o cuidado de manter a viga estável no mínimo isostática. Ou seja, meu jovem Padawan, o negócio aqui é, você não pode colocar essa rótula em qualquer canto aí não, tá ligado? Não é tipo, a gente vai zerar o momento fletor no ponto e vai dar tudo certo, não. A gente tem que analisar a viga e definir o melhor ponto para que essa viga se torne, no mínimo, isostática. Entendeu? E aí a gente vê o seguinte, aqui tem um exemplo de viga Gerber, onde a primeira viga tem 4 metros, aí ela é unida com uma rótula, essa viga tem um carregamento uniforme de 10 kN por metro, unida com outra viga de 2 metros, tá entendendo? Com um carregamento de 9 kN por metro aqui uniformemente. Aí tem um apoio aqui, e depois aqui a gente tem mais uma viga de 6 metros, com um carregamento de 11 kN, ou seja, as vigas Gerber são vigas unidas, no meio dessas vigas aqui, na união dessas vigas, pode existir uma rótula, onde nessa rótula vai ter o momento fletor nulo, beleza? Bom, pessoal, esse aí é o passo inicial para a gente analisar e ter exemplos de vigas isostáticas, certo? Aí, como eu falei no início do vídeo, tem o site, beleza? O site está aqui, o link vai estar na descrição do vídeo, PET Engenharias, procura aí. Essa aula aí, esse slide vai estar no site, certo? Lá em PDF, baixem ela, procure desenvolver essa teoria aí, que daqui a pouco a gente vai postar vídeos aí com exemplos, beleza? Bom, galera, é isso aí, muito obrigado e até mais.